Nós vamos resolver agora prova da UEM 2025, inverno, questão 49. Uma prova que teve aí 3 questões e meia de física, era o padrão, era esperado, bem divididinha. Essa daqui envolve ondulatória, uma experiência chamada experiência de Young. Eu tenho esse vídeo completo aqui no canal, tá? Na playlist MHS ondulatória, tem um vídeo inteirinho falando sobre fendas duplas e tudo mais. Vale a pena assistir, tá na aula de interferência. Então vamos lá, vamos começar. No experimento da fenda dupla de Young, a luz de um dado comprimento de onda atravessa duas fendas separadas por uma certa distância em um primeiro anteparo, antes de atingir um segundo anteparo, no qual se observa a formação de padrões luminosos. Sobre os fenômenos físicos envolvidos, assinale que for correto. Vamos te explicar aqui, ó. É o segundo desenho. Experimento das fendas duplas. São duas fendas bem estreitas, da mesma ordem de grandeza do comprimento de onda da luz. Então, o espaçamento das fendas tem que ter um comprimento de grandeza bem próximo do comprimento de onda da luz. Vem a luz, passa em cada uma das fendas e sofre difração. Então, difração, ela começa a contornar os obstáculos. Os dois feixes sofrendo difração, eles começam a se cruzar. Esse cruzamento da luz difratada se chama interferência. Então, funcionou aqui como uma rede de difração, dois pontos de difração, gerando interferência. Ao gerar interferência, você vai ter padrões claros e escuros no anteparo 2. Você vai ter o máximo central, depois os primeiros máximos laterais, e os próximos e os próximos. Como esse padrão fica claro, escuro, claro, escuro, claro, escuro, nós chamamos isso de franjas de interferência, né? Então é um padrão conhecido como franjas de interferência. Vamos voltar. Ah, tá, e aqui a franja de interferência tem uma continha. Distância entre os dois anteparos, a gente chama de L. Tipicamente são vários metros que são usados na experiência. Eu uso uma sala de aula grande, por exemplo. O Dzinho é bem pequenininho, é da ordem da espessura de um fio de cabelo. É uma medida bem pequenininha. O Y são alguns centímetros, chamado de distância interfranja. Aí o comprimento de onda da luz, ele é dado por essa expressão. Dzinho, que é a distância do anteparo, vezes interfranja, dividido pela distância dos anteparos. Não tinha essa fórmula no formulário. Eu olhei lá, tem uma página inteira de fórmulas, mas essa não estava lá. O comprimento de onda depende, ao contrário, tá? A distância entre os máximos depende do comprimento de onda? Com certeza, com certeza. Vamos ver ali o que ele cobra, então? Primeira afirmativa. Forma-se no anteparo A2 uma padronagem luminosa composta por traços iluminados separados por traços escuros, denominados franjas de interferência. Perfeito? Perfeito. A gente já viu, pode somar. 0, 1. Franjas de interferência. O espaçamento entre os máximos de interferência é independente do comprimento de onda? De jeito nenhum. A gente viu que depende do comprimento de onda. Infelizmente não estava no formulário essa equação, mas depende. As franjas de interferência desaparecem ao se obstruir uma das fendas. Vamos voltar aqui. Sim, desaparece, ó. Quando eu tiro uma das fendas, eu tiro a interferência luminosa e crio o padrão de difração, né? A luz passa pelo obstáculo e se espalha, sofrendo difração. Então isso é verdade. Mesmo obstruindo uma das fendas, ainda é possível observar um padrão luminoso composto por traços iluminados mais largos, denominados franjas de difração. Olha, quando eu dou aula dessa matéria, eu não uso o termo franjas de difração, tá? Eu uso padrão de difração. A luz difratou, ela tem um padrão de difração. Mas sim, são compostos por traços iluminados mais largos. A luz se espalha, fica com traços largos.
Então, só o termo de franjas de difração, pelo menos eu como professor, não sou acostumado a usar. Mas não vejo erro, pesquisei também na internet, é um termo que é usado. Tá? Ele é um termo que é usado. Nos livros que eu usei para estudar difração, não usava-se esse padrão, esse termo franjas. Mas não tem problema nenhum, correto. Talvez um aluno, como essa questão ela dá 4 afirmativas corretas, algum aluno pode ter deixado de marcar por causa disso. Mas é um termo que é usado sim. Os fenômenos de difração e interferência também ocorrem ao se substituir a fonte luminosa por um feixe de elétrons. Perfeito, desde que não use detector, desde que não tenha o efeito observador. Tá? Na minha aula de interferência, eu explico totalmente a respeito disso, que está no canal. Então, 16, verdadeiro. Sua 2 deu falsa. Não é difícil encontrar algum aluno que não tenha marcado a 8 pelo termo franjas de difração, mas ela está correta. 16, 29 deu essa somatória. Legal? Eu tinha esquecido de compartilhar na hora da leitura aqui, mas acho que foi de boa, deu para vocês acompanharem. Até a próxima. Valeu!